Então, pessoal, agora nós iremos para o terceiro bloco. Já falamos sobre as fontes primárias e secundárias, as fontes formais e as fontes não formais. E agora iremos para as formas de integração da lei, tá certo? Então, vem para a lousa agora comigo. Então, pessoal, aqui na lousa comigo, as formas de integração da norma jurídica são três, né? Analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Nós vamos falar de cada uma delas agora. Então vamos começar pela analogia. Então, analogia. O que vem a ser analogia? Então, analogia é a analogia é a aplicação de uma norma, ou de um conjunto de normas. Quando que você aplica uma norma ou um conjunto de normas? Quando não havendo lei em determinado, né? Vamos dizer assim, não havendo lei para determinado caso concreto, Então, o que é a analogia? É a aplicação de uma norma ou de um conjunto de normas, não havendo lei no caso concreto. Vou destacar aqui em azul, você veja, norma de uma norma, ok? Vou voltar aqui, destacar, é a aplicação de uma norma ou de um conjunto de normas. Aqui nós teremos dois tipos, tá? Duas formas de analogia, tá? Então temos duas formas de analogia. Quais são essas formas? A primeira forma seria chamada analogia. Vou voltar aqui para a cor vermelha. Analogia é a analogia legal, ou também você pode dizer analogia legis, ok? Analogia legal ou analogia legis. Quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando você vai fazer analogia usando uma única norma, uma só norma, ok? Então, quando usa apenas uma norma, você tem a analogia legal. Segunda forma é a analogia, voltar aqui para o vermelho, analogia jurídica. Ou iuris. A analogia jurídica iuris, por seu turno, seria quando você aplica um conjunto de normas. Então, quando aplicado um conjunto de normas. Ok? Então, você acaba de ver aqui, nós temos duas formas. Analogia legal ou legis, uma única norma, ou a analogia jurídica ou iuris, quando você tem um conjunto de normas. Vamos dar um exemplo. Quando é que ocorre a analogia jurídica que há um conjunto de normas? Veja só, temos aí um importante julgamento, vou colocar aqui de verde, que é o enunciado, então vamos botar aqui como exemplo, o informativo.
número 625 do STJ. O informativo 625 do STJ, ele trata sobre a união homoafetivas. União homoafetiva. Então, o enunciado 625 do STJ, ele trata da união homoafetiva. E desse enunciado do STJ, é muito importante aqui, a gente vai usar durante a aula muitos enunciados de jurisprudência, principalmente do STJ, nem tanto do STF, mas do STJ. Nessa decisão foram apresentadas duas posições sobre a união homoafetiva. A primeira delas, a união homoafetiva é entidade familiar. Então, a primeira decisão nesse julgamento é que a união homoafetiva, casamento homoafetivo, é uma entidade familiar. Então, a união homoafetiva é uma entidade familiar. Segundo, que todas as normas de união, né, todas as normas relacionadas à união estável, heteroafetivas, todas as normas de união estável heteroafetivas aplicam-se por analogia à união homoafetiva. Ok? Então, esse enunciado 625 é importante, trata de um assunto muito importante, que é a união homoafetiva. Duas considerações: é uma entidade familiar, e segunda consideração, que todas as normas de união estável heteroafetivas aplicam-se por analogia à união homoafetiva. Veja, essa é uma posição consolidada, é uma posição majoritária da jurisprudência e consolidada pelo Supremo. Então, na hora de uma prova discursiva, você não tem que contrariar o STF, porque além de ser uma posição majoritária do STF, jurisprudência, e às vezes o aluno ele quer inventar. Então é interessante assim, o estudo você tem que trabalhar dentro daquilo que é estabelecido no ordenamento. Então, na hora de uma prova não adianta você querer inventar, você precisa seguir a linha majoritária. Então, uma observação agora muito importante é não confundir analogia com a interpretação extensiva. Então, vou aqui abrir uma outra abinha para a gente fazer essa diferença. Então, não confundir o que? Analogia com a interpretação extensiva. Então, vamos colocar aqui. Ok? O que a gente pode então colocar aqui como esse comparativo, né? Que vai diferenciar a analogia da interpretação extensiva. Primeiro, a analogia, outra norma é aplicada. Então, na analogia, outra norma é aplicada. Então, o que ocorre? Quando você estabelece analogia, ocorre uma integração. Okay?
a uma integração de um outro tipo, tá? Uma integração de uma outra norma para aplicação no caso concreto. Agora, na interpretação extensiva, veja aí, apenas ampliam-se o que? O sentido da norma. Então, na interpretação extensiva, o que vai acontecer é apenas uma ampliação do sentido da norma. O que vai ocorrer, na verdade, é a subsunção. Ocorre a subsunção, que é a aplicação da norma num caso concreto. Então, para que a gente possa entender melhor esse comparativo, vamos dar um exemplo. Então, imagine que por uma avenida, por uma questão de circulação e rodízio, de diminuição do trânsito e tudo, então tenha uma norma que, vamos fazer um carrinho aqui, só possam trafegar carros de passeio da cor branca. Mas há um movimento e está prejudicando muito a comunidade, então nós pegamos essa mesma norma e nós incluímos nessa mesma norma, nós incluímos carros de passeio da cor preta. Então nós usamos a mesma regra e ampliamos para agora podemos ter carros. Vou pintar até de preto aqui. Ok? Então antes só podia o carro de passeio da cor branca e agora é possível, pela mesma norma, carros de passeio da cor preta. O que vai ocorrer? Nesse caso aqui, ocorre a interpretação extensiva. Por que a interpretação extensiva? Veja, é o mesmo tipo de carros de passeio. Ele apenas ampliou da cor branca para a cor preta. Agora, se nós usarmos a mesma regra, tá? Se nós usarmos essa mesma regra e nós incluirmos, ok? Agora vai ficar mais difícil aqui, mas eu vou desenhar aqui uma motocicleta, ok? Então, nós usamos a mesma regra e agora podem trafegar motocicletas. O que vai acontecer aqui? Não é mais a interpretação extensiva, ocorreu a analogia. Por que analogia? Porque mudou, não é mais carro de passeio, agora é motocicleta. Então, no caso aqui, ocorre a mudança de tipo. Ocorre a mudança do tipo. Ok? Isso é muito importante. Lá na frente você vai usar em regras muito claras, por exemplo, no caso das regras de casamento. Se aplicarmos as regras de casamento da união estável, né, aplicarmos as regras de casamento à união estável, nós vamos usar a analogia. Então você está trabalhando com o mesmo, né, está mudando o tipo, porque o casamento e união estável são tipos diferentes. Agora, se aplicarmos as regras do casamento do casamento heteroafetivo para o casamento homoafetivo, o que vai ocorrer, na verdade, é a interpretação extensiva, porque já considerado pela a jurisprudência majoritária que se aplicam as mesmas regras, está se interpretando, está se falando do mesmo tipo, então nós estamos fazendo a interpretação extensiva. Então, nós falamos agora sobre analogia, e aí no próximo bloco a gente vai continuar e vai falar sobre os costumes.
Ok? Costume. O que é que vem a ser o costume? O costume são práticas. Costumes são práticas e usos reiterados. Então, são práticas e usos reiterados ou com conteúdo lícito. Veja, conteúdo lícito e relevância jurídica. É necessário ter relevância jurídica. É isso que importa para nós aqui. Como exemplo do costume, nós vamos utilizar aqui o artigo 113 do Código Civil. Vamos lá para a legislação. Olha o que diz o artigo 113 do Código Civil. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então, contratos que interessam muito ao direito empresarial e ao direito civil também, os contratos civis, embora aqui esteja falando do princípio da boa-fé, mas interessa-nos aqui essa segunda parte, que fala exatamente de usos do lugar de sua celebração. Embora não use aqui diretamente a expressão costume, mas podemos considerar aqui usos do lugar como a fórmula para os costumes. Então, aí temos o artigo 113 como exemplo para o costume no Código Civil. Nós temos uma classificação importante, tá? Classificação. Eu vou colocar mais embaixo aqui. Ok, pessoal? Então, vamos botar aqui, ó, classificação. Então, nós vamos ter aqui 3 tipos de costume pela classificação. Primeiro, nós temos o costume segundo a lei. Segundo a lei. Costume segundo a lei vou colocar aqui em vermelho, secundo legem. Então, o costume segundo a lei ou secundo legem é quando a expressão costume ela consta na lei. Então, nesse caso aqui, consta na lei. Vou voltar aqui. Então, consta na lei. Então, quando a expressão costume ela consta na lei, então obedece essa primeira classificação, secundo legem. Um artigo para um exemplo aqui, nós temos como exemplo o artigo 187 do Código Civil, que fala do abuso do direito. Fala de abuso do direito. Vamos lá para a legislação, artigo 187. Então, o artigo 187, ele vai, eu já deixei marcado aqui, diz o seguinte, ó, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e, olha aqui, ó, pelos bons costumes, tá certo? Pelos bons costumes, tá? Pelos bons costumes. Então, aqui nós temos um exemplo importante de costume segundo a lei, porque a palavra costume aparece na lei. E quando aparece na lei, o que vai ocorrer aqui, tá? O que vai ocorre, o que vocês acham? A subsunção, ok? Ocorre a subsunção, porque vai aplicar diretamente o caso concreto, a lei ao caso concreto, tá? Então, neste caso aí, nós temos
ocorrendo a subsunção. Na segunda classificação, vou voltar aqui para o azul, nós teremos como segundo exemplo, o costume, segunda classificação, vai ser o pretelegem ou costume. Vou colocar primeiro o exemplo, costume. O costume é na falta da lei. Na falta da lei. Então, quando o costume ele é aplicado na falta da lei, vou colocar aqui em vermelho, nós estamos falando do costume preter legem. Então, preter legem. Ele é aplicado quando a lei for omissa. Então, não havendo lei e aplicando-se o costume, nós temos aí o costume preter legem. Como exemplo do costume preter legem, nós vamos trazer aqui uma súmula, tá? A súmula 370 do STJ. Súmula 370 do STJ. Essa súmula 370 do STJ, ela trata de quê? Ela trata do dano moral, a possibilidade do dano moral em virtude de depósitos de cheque pós-datado. Então, não existe a lei, né, uma lei da figura do cheque conhecido como pré-datado, mas o termo correto seria pós-datado, mas o STJ julgou, e aí nós temos a súmula 370, considerando dano moral o depósito do cheque pós-datado por se tratar de um costume, ok? De um costume, onde não há uma lei, mas aplica-se o costume. E aí, neste caso, nós não teremos a subsunção, mas nós teremos a integração, ok? Nós teremos a integração da forma jurídica. Se nós temos essa integração da forma jurídica, esse costume também pode ser chamado de costume integrativo. Ok? Costume integrativo. Ok? É o costume integrativo. Vamos aqui para a nossa terceira classificação, que é o costume contra leges, contra a lei. Contra a lei. Então, quando for o costume contra a lei, é contra legem. Então, contra legem. Ok? Bom, o costume contra legem não é quando não é admitido, o costume não é admitido porque ele contraria a lei. Mesmo quando a lei criada tenha caído em desuso. Aí um exemplo a gente poderia dar o jogo do bicho, né? E que é considerado uma contravenção. Então, embora seja um costume, principalmente em alguns lugares do Brasil, é muito praticado, mas ele é contrário à lei. Mesmo que essa lei ainda não venha cair em desuso, enquanto estiver vigorando, esse costume não poderá ser admitido, ok? Agora nós vamos passar para o próximo, que são os princípios gerais, princípios gerais do direito. Ok? Princípios gerais do direito. Na lição do professor Limonge França, no livro Princípios Gerais do Direito, princípios gerais do direito são regramentos. Princípios gerais do direito são regramentos Vamos falar agora dos princípios, ok? Princípios gerais
do direito. Ok? Princípios gerais do direito. Veja, na lição do professor Limões de França, no livro Princípios Gerais do Direito, princípios gerais do direito são regramentos. Então, o que são? São regramentos, ok? Regramentos básicos aplicáveis, regramentos básicos aplicáveis a determinados regramentos básicos aplicados a determinado instituto, jurídico. A posição aqui, a gente de escrever não é muito boa. Depois eu vou arrumar uma outra forma aqui de escrever no tablet para que a letra fique mais inteligível. Mas você vai ouvindo aí, vai compreendendo. Ó, são regramentos básicos aplicáveis a determinado instituto jurídico e que são abstraídos de onde? Abstraídos, primeiro, eles são abstraídos das normas, ok? São abstraídos das normas. Segundo, são abstraídos da doutrina. Então, os princípios gerais são abstraídos das normas, são abstraídos da doutrina, da jurisprudência, também de aspectos políticos, econômicos e sociais. Então, os princípios gerais do direito, eles provém de várias fontes, a norma, né, a dogmática, a doutrina, a jurisprudência e aspectos políticos, econômicos e sociais. É importante também destacar que os princípios gerais do direito, eles podem ser expressos ou não na norma jurídica, né? Podem ser expressos ou não, na norma jurídica. É um pouco ruim de escrever nesse formato aqui. Estou escrevendo na vertical, então está bem complicado, mas eu vou organizar isso aqui. Então, podem ser expressos ou não na norma jurídica. Então, veja, um exemplo disso seria a função social do contrato, que é muito retratado no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. No Código Civil, né, então aqui vamos dar como exemplo, nós temos no caso de função social do contrato, o artigo 421 do Código Civil. Vamos lá para o artigo 421. Artigo 421 diz: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, estamos falando da função social do contrato, e aqui como exemplo, né, de um princípio, função social do contrato, que é um princípio geral do direito. Ele está, portanto, expresso no Código Civil, aí no 421 e no 235, aliás, 2035, parágrafo único. Você pode ler esse artigo, e ele está implícito no CDC. Por quê? Porque ele é uma norma, né, o próprio CDC é uma norma de função social, onde você busca a proteção da parte vulnerável. Então, os princípios você encontra expresso no Código Civil, artigo 421, 2035, como exemplo, e no CDC você não tem ele de forma expressa, mas encontra implícito porque ele defende ali a função social, é a própria norma de função social. Para
fechar esse assunto, trazemos aqui as lições do professor Paulo Bonavides, né? Paulo Bonavides. Paulo Bonavides, ele traz a seguinte lição. A Constituição Federal de 88, para o professor Paulo Bonavides, alguns princípios gerais do direito, eles ganharam status constitucional. Então, alguns princípios ganharam status constitucional. Caramba. Esse aqui tá difícil, né? Status constitucional. Status constitucional. Porque eles passam a ter uma aplicação prioritária, prioridade na aplicação, mesmo não havendo lei. Mesmo havendo lei, os princípios constitucionais, eles têm preferência, têm prioridade. Um exemplo disso é o princípio da dignidade da pessoa humana, o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, os três principais, né? Dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, solidariedade social, a solidariedade, que é a solidariedade social, o artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, e a igualdade substancial, igualdade no direito, artigo 5º caput da Constituição Federal. Então, tá aí uma visão bem geral sobre princípios. Durante o curso do Direito Civil nós vamos falar muito sobre princípios e usar os princípios gerais do direito, princípios constitucionais, onde também estão presentes os princípios gerais do direito. E assim a gente vai aplicando esses conteúdos e compreendendo, entendendo que a lei de introdução, as normas de direito brasileiro, a importância desse estudo introdutório para tanto o direito civil como para outros ramos do direito, ok? Agora nós fechamos essa parte das formas de integração e no próximo bloco, próxima aula, nós vamos falar sobre regras de aplicação da norma jurídica no tempo. Por enquanto é isso, pessoal. Yeah.